As preocupações precisam te parar. As preocupações existem com um propósito. É te gerar uma ocupação, te fazer parar sobre aquilo. E agora eu tenho um caminho a fazer diante das preocupações. Qual é o caminho que eu tenho que fazer diante da preocupação? Primeiro, eu não posso andar com ela. Eu preciso, e aí tem até algumas traduções que vão falar de inquietações, não andem inquietos. E eu gosto dessa palavra inquieto porque ela mostra a nossa incapacidade de ficar com a alma quieta. A alma fica barulhenta. E aí a gente fica ouvindo aquele barulho na mente. E o que a gente precisa fazer diante da preocupação, diante da inquietação? A gente precisa parar e ouvir o que o Senhor está dizendo para a nossa alma e contar para o Senhor o que a nossa alma está dizendo. Então, as inquietações existem porque a nossa alma está querendo conversar com Deus. E a gente precisa ouvir esse chamado. Então, é como se tivesse algo no ambiente externo. E agora eu preciso trazer esse ambiente externo para dentro do meu ambiente interno. Eu preciso trazer e equalizar o meu externo com o meu interno. Eu preciso organizar o meu interno de modo que ele responda ao que está acontecendo no meu interno. Então, o que eu vou fazer? Eu vou contar para Deus a minha necessidade. Olha o que ele diz: orem pedindo aquilo de que vocês precisam. Então eu tenho necessidades, eu preciso contar a Deus as minhas necessidades. E aí, quando eu conto as minhas necessidades ao Senhor, a minha alma é ouvida. Então, se a minha alma é ouvida, ela pode sair do estado de inquietação, pode ficar quieta, ok? Então minha alma vai ser ouvida. Quando ela vai ser ouvida, agora eu vou também trazer para ela, eu vou falar para minha alma as ações de graça, as coisas que o Senhor já fez. Por isso que ele diz, orem pedindo o que vocês precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então eu vou sair desse estado de preocupação. E eu não vou simplesmente não me preocupar. Não é não se preocupe. Tanto é que Paulo, em alguns momentos, louva ao Senhor pela vida dos irmãos, porque os irmãos estão preocupados com ele. Então não é um ódio, um chamado a uma vida sem preocupação. O evangelho é sobre preocupação, sim. Sobre preocupações certas. E o que fazer com as preocupações? Então ele diz, eu vou agradecer também. Eu vou entrar nesse lugar de gratidão, de contentamento. Por tudo que o Senhor já fez, as ações de graças, as ações da graça de Deus. E aí eu vou experimentar a paz de Deus que excede todo entendimento. Então, eu estou tendo um chamado do ambiente externo para o meu ambiente interno. Então eu venho de fora para dentro, eu pego o que está acontecendo à minha volta, eu pego minhas preocupações e conto todas elas para o Senhor e conto para a minha alma, conto para as minhas preocupações o que o Senhor já fez. Então é importante eu trazer do externo para o interno. Então, toda preocupação precisa gerar oração. Toda preocupação precisa gerar petição. Olha que interessante, gente. Esse chamado é da preocupação para a minha presença. Por quê? O que eu estou percebendo? Que as preocupações têm uma capacidade muito grande de distrair a gente, de capturar a nossa atenção, dos nossos olhos ficarem fixos nela e a gente agora se perder da gente. Então é como se eu estivesse tendo um convite agora para ganhar consciência de quem Deus é em meio às minhas preocupações, consciência de quem eu sou em meio às minhas preocupações e colocar cada coisa em seu devido lugar. Inclusive eu preciso me manter presente em meio à preocupação, manter o meu olhar aqui. Por isso que ele vai dizer, você vai entrar num estado de paz, uma paz que excede todo entendimento. Por quê? Porque o Senhor guarda o seu coração, porque o Senhor conhece você, porque o Senhor cuida de você. Ok,
Por isso, ele chama agora a atenção para o próximo verso. Finalmente, irmãos, por fim, quero lhe dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, nobre, correto, tudo que é admirável, tudo que é excelente, digno de louvor. Ele está chamando a atenção para, olha, foque os seus olhos no que é verdade, no que é puro, no que é honesto, no que é de boa fama, no que é digno de louvor. Como se ele estivesse dizendo assim, concentre-se, coloque os seus olhos em Cristo. Traga o seu problema para Cristo e agora olhe para Cristo, olhe para a verdade que Cristo diz a seu respeito. Então você está vendo que ele está chamando você das circunstâncias do externo para o ambiente interno. Esteja presente aqui, pense no que é verdade. Isso é um compromisso com a sua presença. E aí, gente, na continuidade ele diz, então o Deus da paz estará com vocês. E aqui eu queria gastar um pouquinho mais de tempo. Por quê? A gente tem uma promessa. A promessa é que o Senhor estará conosco. O Senhor disse que estará conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. E aqui, mais uma vez, ele está dizendo, o Deus da paz estará com vocês. Ele já disse que a paz de Deus guardará o nosso coração. Mas tem uma coisa mais promessa do que, mais poderosa do que a paz de Deus. É o Deus da paz. É a presença de Deus. E sabe, gente, é essa presença que resolve os nossos problemas. Então, nota isso aí. As nossas dores, os nossos problemas, eles são um clamor da nossa alma pela presença de Deus. Porque Deus nos fez para a sua presença. Então, o que resolve não é a solução. O que resolve é a presença. Paulo está dizendo aqui, quer resolver suas preocupações? A solução é, traga tudo para a presença. O Deus da paz estará com vocês. A presença de Deus é a solução dos nossos problemas. E toda preocupação deve ser um convite para a presença. Toda preocupação deve ser uma atração para a presença. Todo problema deve ser uma atração para essa promessa. Eu estou aqui, eu estou com você, eu estarei com você. Porém, gente, qual que é o segredo mais importante desse texto aqui? O segredo mais importante é que Satanás não pode roubar de nós a presença de Deus. Então, o que Satanás tenta fazer? Ele tenta roubar a nossa presença. As preocupações não roubam a presença de Deus de nós, mas podem nos roubar a nossa presença da presença de Deus. E a gente pode ficar agora distraído com as preocupações, sufocado pelos espinhos, e aí aquele poder da presença de Deus não ser desfrutado, porque é um encontro da nossa presença com a presença de Deus. Então Deus está presente nesse encontro. Deus é onipresente, Ele está o tempo todo disponível para nós. A questão é que as preocupações podem estar nos roubando da presença de Deus. Que a gente está tão concentrado, não no que é verdadeiro, mas no que é imaginário. A gente não consegue desfrutar da provisão de Deus, dos 3 quilos que cabem, a gente não consegue porque a gente não tem espaço. A gente está tão ocupado previamente com os nossos medos que a gente não consegue se ocupar com a verdade. Então, essa ocupação prévia por meio das preocupações rouba a nossa energia para desfrutar da presença. A gente vive inquieto, cansado, e aí tem até uma frase que eu escrevi aqui para contar para vocês, olha o caderninho divinamente. Quem não senta para ouvir Deus, anda inquieto consigo mesmo, ouvindo o medo. Quem não senta para ouvir Deus, caminha, anda, corre inquieto, ouvindo o medo, ouvindo as preocupações. E aí a gente precisa trazer as preocupações para esse lugar, sentá-las aos pés de Cristo e dar a nossa presença para aquele que nos deu a sua presença. Então o que está faltando para a gente, talvez não seja a presença de Deus, talvez esteja sendo a nossa presença para Deus.
E esse é o grande problema da preocupação. O grande problema da preocupação é que ela não tem poder de roubar Deus de nós, mas ela pode nos roubar de Deus. Esse é o grande problema. O grande problema da preocupação é que ela pode roubar a nossa presença. E aí a gente fica distraído e grava essa frase: se Satanás não pode mais nos destruir, então ele tenta nos distrair. Se ele não pode roubar de nós a presença de Deus, então ele tenta roubar a nossa presença. Ele não pode mais tirar o Senhor da nossa frente, então ele tenta roubar os nossos olhos e colocar os nossos olhos não no que é verdadeiro, puro, honesto, de boa fama, de virtude, de louvor, mas colocar em mentiras, preocupações, em medos, em traumas, em feridas, em ansiedades,